coisa, né? E, mais importante, fazer uma pergunta objetiva, sempre, tá? E lembrar que, se você está fazendo uma pergunta sobre uma situação sua, sobre uma resposta que você precisa, é importante você perguntar para o tarô se colocando como protagonista da situação. O que é isso, né? Por exemplo, não adianta eu perguntar para o tarô assim: eu vou conseguir esse emprego? O tarô vai responder? Até vai, né? E a gente vai poder tirar um conselho dali? Vai também. Mas a sua pergunta ela fica mais objetiva e você consegue extrair melhor a mensagem do tarô se você perguntar: o que eu preciso fazer para conseguir esta vaga de emprego que eu quero? O seu conselho vai ser muito mais direto, muito mais objetivo. Por quê? Porque você está se colocando como protagonista da situação. O que eu preciso fazer, né? Outro exemplo, né? Por exemplo, numa situação de, vamos colocar assim, uma situação de, sei lá, relacionamento, né? O João vai me ligar essa semana? O tarô pode responder isso? Pode, né? Ele vai mostrar o quê? Uma tendência que pode acontecer ou não, porque essa tendência ela tá sendo influenciada pela vontade da outra pessoa que está envolvida na questão, né? Então seria o João, tá? Você pode perguntar, né? O que eu posso fazer para entrar em contato com o João? Porque aí você vira protagonista da situação e você faz de acordo com a orientação do tarô, porque o tarô ele também pode falar para você que não, né? Que de repente não é o momento e que não é para você fazer nada agora, né? Acontece também, tá? Mas você com o direcionamento você vai criar a situação mais apropriada, né, para alcançar aquele resultado que você deseja. Porque como eu já disse, né, gente, em outros vídeos, assim, o tarô, ele não é ele não vai ditar o seu destino. Ele é uma possibilidade, ele é uma tendência energética que está sendo influenciada pela vontade das pessoas que estão envolvidas na questão. Tá? No caso de você fazer uma leitura para você, aquela tendência energética, ela está falando do que pode vir a acontecer se você deixar fluir livremente. Se for uma coisa que você não quer que aconteça, né? O tarô ele te dá também a possibilidade de corrigir ali a rota de para onde você quer ir, tá? Então não é assim, ai, nossa, saiu no tarô, meu Deus, né? Ó, minha vida acabou. Não, ele tá te dando possibilidade. Muitas vezes o tarô ele mostra pra gente o que a gente tá errando, né? O que nós não estamos vendo, para que a gente corrija e chegue no nosso resultado, né? Que a gente fique melhor, né? Pra gente se melhorar. Então, quando você dá preferência a se colocar como protagonista da pergunta, a nossa resposta ela fica mais rica. Você consegue extrair mais informações e mais orientações da sua resposta do tarô. Bom, uma leitura de 2 cartas, né? Então, um método utilizando 2 cartas. A gente pode utilizar para responder pergunta, para a gente utilizar como energia do dia, por exemplo. No método de uma carta, também a gente pode utilizar como arcano do dia, tá? Eu não falei isso, né, na opção, porque já falei várias vezes em vários vídeos sobre o arcano do dia, né? O arcano do dia você não faz nenhuma pergunta, você só tira um arcano e interpreta aquele arcano como a energia que está mais presente no seu dia, tá? Só isso. E depois você faz um balanço para ver o arcano que saiu, o que aconteceu no seu dia, se tem a ver, se não tem a ver, tá? É um exercício, não é para responder uma pergunta. Então eu me ative mais em explicar para vocês como que é fazer uma pergunta para você ter o máximo de informação com uma carta só, tá? Então agora vamos para 2 cartas, né? Então o método de 2 cartas a gente pode usar para a energia do dia, que aí como é que você faz? A primeira carta é a energia do dia, então é a energia principal do seu dia,
E a segunda carta você interpreta como um conselho, né? Como que eu vou lidar com essas energias ao longo do dia. Então, a primeira carta é a energia. Qual é a energia? Pá, é essa. Segunda carta, conselho. Como eu lido com aquelas energias, tá? O que que eu faço em relação a isso, tá bom? Bem simples, bem básico. Esse também é um exercício ótimo de fazer durante o dia aí, e de você fazer um balanço depois, né? Anotar lá no seu caderninho de tarô o que você percebeu, tá? Né? Do arcano, enfim, como que você percebeu o seu dia, e aí você vai percebendo que as coisas vão ficando mais claras, você vai ficando mais consciente, tá? Do que tá acontecendo com você. Outro modo de usar esse método de 2 cartas é fazendo pergunta, né? Assim como no método de uma carta, tá? Você faz uma pergunta objetiva, né? Direta, e a primeira carta você interpreta como sendo o tema, né? Então, o tema principal da situação. Carta 1. Carta 2, conselho, tá? Só isso. Simples e básico, tá? Que vai funcionar como o exercício do dia, né? Porque o tema também, ele tá falando do quê? Das energias predominantes naquela situação que você perguntou. Então, vai ser bem parecido com a interpretação da energia do dia, tá? E a segunda carta, conselho, né? Então, como eu lido com essas energias, como eu lido com esse tema relacionado a essa situação que eu perguntei, tá? Sempre também tentando trazer você ou o consulente como protagonista da situação, tá? Para você poder espremer ali mesmo as mensagens do tarô.